Hari Om, Namastê, pessoal. Sejam muito bem-vindos de volta ao canal. Eu sou o Robson Meirelles e você está no Ciência Yoga, traduzindo o conhecimento integrativo. Afinal de contas, a palavra ciência vem do latim e scientia, que significa simplesmente conhecimento ou saber. Yoga, ela vem da raiz yudi e podemos traduzir como união ou integração. Portanto, Ciência Yoga é o conhecimento integrativo da vida. Hoje vamos mergulhar novamente em dois conceitos que são pilares da filosofia do yoga e da sabedoria oriental em geral, né? Karma e Dharma. Eu disse de novo, porque eu já tenho 2 vídeos aqui no canal, onde eu falei sobre cada um deles individualmente. O vídeo do Karma, ele está muito mais elaborado do que o vídeo do Dharma, né? Por isso, nesse vídeo aqui hoje, eu vou dar um pouco mais de ênfase ainda no Dharma, tá? Mas eu também quero fazer uma ponte, correlacionar ambos, tá? É importante entender por que um não existe plenamente sem o outro. Então prepare-se aí para mais uma jornada de autoconhecimento. Vem comigo. Para começarmos, vamos a uma breve recapitulação, né, gente? Karma, em sânscrito, significa ação. E karma pala é o fruto da ação. Pala é fruto, tá? Mas não é só a ação física. É a lei universal de causa e efeito que opera em todos os níveis da existência. Cada pensamento, cada palavra, cada atitude que temos gera uma consequência. E o ponto-chave aqui é a intenção por trás da ação, né? Não é só o que você faz, mas o porquê você faz que determina a qualidade do karma, o fruto. Lembre-se, karma não é destino fixo, é uma dinâmica de escolhas que nos permite moldar o nosso caminho o tempo todo. Agora vamos ao Dharma. Dharma é um conceito riquíssimo, que pode ser entendido como nosso propósito, como eu já disse, o nosso dever, né? Um caminhar com retidão, conectados com as leis universais que sustentam a ordem cósmica. É a nossa bússola interna que nos guia para viver em alinhamento com a nossa verdadeira natureza. No yoga, essa natureza é conhecida como Atman, que significa aquilo que não se modifica. O seu Dharma é único, moldado por quem você é, seus talentos, suas responsabilidades. É aquilo que você precisa fazer para ser a melhor versão de você mesmo, sabe? Para contribuir com a harmonia do todo. O que não compreendemos tanto assim são essas tais leis universais. Como assim leis universais, né? Que tipo de leis são essas? Por que ninguém nunca me explicou sobre isso? Se é tão importante assim, por que não ensinam isso nas escolas? E como saber se essas leis universais explicadas por essas tradições milenares são realmente verdadeiras, né? E por que nos afastamos desses ensinamentos? Então já vou falar dessas leis para vocês. Mas antes, deixe eu responder essas perguntas antes. E para isso, precisamos fazer uma reflexão sobre a evolução da sociedade e do pensamento humano. Não há uma única causa que fez a gente se afastar desses conhecimentos antigos e milenares, ancestrais, né? Como os ensinamentos védicos ou egípcios, né? Mas sim uma confluência de fatores históricos, sociais, políticos e epistemológicos, sabe? Que nos afastaram desses conhecimentos antigos e tão importantes. Um deles é a ascensão do pensamento científico e materialista, né? Esse foi um grande fator. A revolução científica, né, ali do século 16, 17, né? E com ele o desenvolvimento do método científico, né? Que trouxeram avanços extraordinários, né, na compreensão do mundo físico.
O foco na observação empírica, na mensuração e na repetição de experimentos levou a uma valorização crescente do que é tangível e verificável. E, como resultado, conhecimentos mais sutis, metafísicos, espirituais ou esotéricos, que não se encaixavam facilmente nesse novo paradigma empírico, eles foram gradualmente marginalizados, vistos como superstição, misticismo ou não científicos, O universo passou a ser visto mais como uma máquina, o mecanicismo, do que como um organismo vivo e interconectado. O segundo aspecto, penso eu, a institucionalização, o papel das religiões, Em diversas culturas, a consolidação de religiões monoteístas, como o cristianismo, o islamismo, e tantas outras, muitas vezes levou à supressão ou demonização de outras tradições espirituais, e filosóficas, consideradas aí pagãs e heréticas, Houve períodos de perseguição, destruição, de templos, queima de livros e perseguição, de praticantes, o que resultou aí na perda irreversível, de muitos conhecimentos e na interrupção, de linhagens assim de transmissão desse conhecimento, Em terceiro lugar, a fragmentação do conhecimento e especialização das coisas, No passado, o conhecimento era frequentemente mais holístico, integrando filosofia, ciência, espiritualidade e arte. Os pensadores antigos, como os do yoga ou os hermetistas, eles viam o universo como um todo, interconectado, E com o tempo houve uma crescente especialização, e compartimentalização do conhecimento. As ciências se separaram da filosofia, a filosofia da teologia e assim por diante, E essa fragmentação, embora traga profundidade em áreas específicas, ela dificultou a visão integrativa que muitos desses conhecimentos antigos promoviam, E talvez em quarto lugar, eventos históricos e perdas de registros também seja um grande fator. A queda de impérios, guerras, invasões e catástrofes naturais até levaram à destruição de bibliotecas, como a de Alexandria, Então aí manuscritos e artefatos se perderam em tudo isso, A perda física desses registros históricos, ele foi um golpe, significativo para a preservação de muitas dessas tradições, Além disso, muitos conhecimentos eram transmitidos por tradição oral ou ensinamentos esotéricos, assim, iniciáticos, acessíveis também apenas a um grupo seleto de pessoas, E com a interrupção dessas linhagens de mestres e discípulos, muito se perdeu, E um outro fator também são as transformações sociais e a urbanização, A vida moderna, especialmente após a Revolução Industrial, ela trouxe um ritmo acelerado, e uma valorização do consumo e uma desconexão crescente com a natureza e com práticas contemplativas. O foco na produção, no trabalho e na busca por conforto material muitas vezes deixou pouco espaço ou interesse para a busca de sabedoria interior e para a conexão, com os princípios universais aí mais profundos, E por último, e não menos importante, penso eu, uma desvalorização do antigo em favor do novo, sabe? A gente tem muito isso, Há uma tendência na modernidade de associar o novo ao progresso, E o antigo ao ultrapassado ou primitivo, E essa mentalidade aí progressista, embora importante para um avanço tecnológico, pode ter nos levado a uma desvalorização da sabedoria acumulada
acumulada aí ao longo dos milênios, né? Então, em suma, o distanciamento não foi um evento único, mas um processo, né, gradual, impulsionado pela busca de novas formas de entender o mundo, pela consolidação de poderes religiosos, né, e pela transformação da própria sociedade. No entanto, o ressurgimento do interesse, né, nesses conhecimentos hoje demonstra, né, uma busca humana inerente, assim, inata por significado e por uma compreensão mais profunda da existência que vai muito além do puramente material, né? Faz sentido tudo isso aí para vocês? Espero que sim. Bom, agora vamos falar sobre as tais leis, né? Para a gente enfatizar aí as bases do Dharma, né? Eu sempre digo que o Dharma é esse caminho ético, né? Fundamentado, né? No respeito das minhas potencialidades, mas também dessa organização, né? Dessas leis todas, né? Universais que regem o cosmos, né? Então eu vou pegar o Kaivalyo como referência. Eu acho esse texto muito interessante, né? Independente dele ser védico, iógico ou não, né? Ainda que para mim ele tenha sido inspirado pela própria tradição védica, sabe? O Kaivalyo, gente, é um texto clássico da filosofia hermética do Antigo Egito, né? Ele nos revela 7 princípios universais que regem a natureza de todas as coisas, sabe? Do menor átomo ao mais vasto cosmos, né? Compreender essas leis nos permite navegar pela vida seguindo o Dharma. A primeira dessas leis, o primeiro princípio é o do mentalismo. O todo é mente, o universo é mental. E essa é a lei mais fundamental. Ela afirma que tudo que existe, o universo, a matéria, a energia, a vida, é uma criação da mente universal. Ou seja, de um princípio mental infinito e vivente. Não há nada fora dessa mente divina. E se é assim, nossos próprios pensamentos são formas de energia mental. E ao reconhecer que a nossa realidade externa é um reflexo da nossa realidade interna, podemos conscientemente moldar nosso mundo através da transformação da nossa mente e pensamentos. Você é um co-criador da sua realidade, portanto. A segunda lei, ou o segundo princípio, é o da correspondência. Como acima, assim abaixo. Como abaixo, assim é acima. Esse princípio ele revela que existe sempre uma correspondência entre as leis e os fenômenos dos diversos planos da existência. O que se manifesta no micro reflete o macro e vice-versa, sabe? As mesmas leis que regem o átomo regem as estrelas e o universo. E se é assim, ao entender as leis de um plano, seja ele físico, mental, espiritual, podemos inferir as leis dos outros planos, né? Isso nos permite ver padrões e conexões em tudo, desde a estrutura familiar até a organização galáctica, né, das coisas, e aplicar, né, lições de um nível para entender o outro. A terceira lei, o terceiro princípio é o da vibração. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Tudo no universo está em constante movimento e vibração, sabe? Desde a menor partícula subatômica até os objetos mais sólidos. Tudo está vibrando em diferentes frequências. A diferença entre as manifestações da matéria, energia, mente, espírito é simplesmente uma diferença na taxa de vibração. E se é assim, as emoções têm vibrações distintas. O amor e a alegria vibram em frequências mais altas, enquanto o medo, a raiva vibram em frequências mais baixas. Podemos elevar a nossa própria vibração e atrair experiências que ressoam com essas frequências mais elevadas. A quarta lei, quarto princípio do Kaivalyo é o da polaridade. Tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem o seu par de opostos. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau.
Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Incrível isso, né? Para toda coisa existe um oposto, certo? Quente, frio, claro e escuro, amor e ódio. Estes não são separados, mas sim dois extremos da mesma coisa, com inúmeros graus entre eles. E se assim podemos transmutar um estado mental indesejável em seu oposto pela aplicação da polaridade, entende? Por exemplo, a raiva ela pode ser transmutada em compreensão ou compaixão, ao reconhecermos que são pontos diferentes na mesma escala de sentimentos, entende isso? A quinta lei, o quinto princípio, é o princípio do ritmo. Tudo flui e reflui, tudo tem as suas marés. Todas as coisas se erguem e caem. Aquela imagem da oscilação do pêndulo se manifesta em tudo, sabe? A medida do balanço para a direita é a medida do balanço para a esquerda. Isso é ritmo. Esse princípio ensina para a gente que em tudo há um movimento de ir e vir, um fluxo e refluxo, um ciclo de ascensão e declínio. Há sempre um ritmo de expansão e contração, de criação e dissolução. E se é assim, compreender o ritmo das coisas nos ajuda a se desesperar menos, em períodos assim de baixa e a não nos apegar excessivamente aos períodos de alta também. Assim como as estações do ano, há ciclos em nossa vida pessoal e no universo. Dominar esse princípio permite que a pessoa use o fluxo em vez de ser dominado por ele, concorda? O sexto princípio é da causa e efeito. Toda causa tem seu efeito, todo efeito tem a sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso, gente, é simplesmente um nome para essa lei que não é reconhecida por nós. Existem muitos planos de causalidade, mas nada escapa à lei. Esse é o princípio do karma, em sua essência. Nada acontece por acaso. Cada evento é o resultado de uma causa precedente e cada ação gera uma reação. E o sétimo e último desses princípios, dessas leis todas, é o do gênero. O gênero está em tudo. Tudo tem seu princípio masculino e feminino. O gênero manifesta-se em todos os planos, Esse princípio não se refere apenas ao gênero biológico nosso, mas às qualidades intrínsecas de criação e geração presentes em tudo. O princípio masculino, ativo, projetivo, a força, e aquele feminino, o receptivo, o nutritivo, o acolhedor, Sendo assim, a harmonia e a criação, elas dependem da união e equilíbrio desses dois princípios, sabe? Em nossos próprios corpos, sabe? Mente e espírito, e o equilíbrio entre a ação, o yang, e a receptividade, o yin. Isso é essencial para a plenitude e manifestação criativa, No yoga a gente vê essa união como Shiva, a consciência, e Shakti, a energia, É isso, interessante, essas 7 leis aí, Então, compreendê-las e segui-las é estar no Dharma, gente. E agora vamos chegando aí ao ponto central do nosso vídeo, A correlação essencial entre karma e Dharma. Agora a gente pode fazer essa correlação melhor. Eles não são conceitos separados, mas sim duas faces da mesma moeda, Trabalhando em conjunto para a nossa evolução. A gente pode pensar assim. Pensa assim, o Dharma nos dá a direção. Ele nos mostra o caminho da retidão, o que é certo a ser feito, qual é o nosso propósito. É a luz que ilumina a estrada, entende isso? E o karma é como o espelho que reflete a qualidade da nossa jornada nessa estrada aí. Ele nos mostra as consequências das nossas ações em relação ao nosso Dharma. Se você age alinhado com o seu Dharma, com a intenção pura, o karma que você gera é positivo. E isso te impulsiona para frente, trazendo sempre bem-estar e boas oportunidades de crescimento.
Mas se você se desvia do Dharma, se age de forma desalinhada com a sua verdade e essas leis cósmicas, o karma gerado pode trazer desafios e aprendizados, mas que sempre servirão para nos realinhar, entende isso? O yoga, especialmente Karma Yoga, nos ensina a agir sem apego aos resultados, fazendo o nosso melhor sempre, transformando cada ação em uma espécie de oferenda, sabe? Isso significa que você faz o que é certo, o que dá para fazer de melhor dependendo da circunstância e não fica esperando algo em troca, mas simplesmente porque é o que deve ser feito, porque é autêntico fazer dessa forma, é honesto e verdadeiro, sabe? Imagine então tentar seguir seu Dharma sem considerar o karma. Seria como dirigir sem olhar para o retrovisor, sabe? Sem aprender com as consequências das nossas manobras. Você pode ter a melhor intenção, mas se as suas ações não forem conscientes, o resultado pode não ser o esperado. Da mesma forma, focar apenas no karma, tentando manipular os resultados sem um propósito maior, Dharma, o karma sem o Dharma pode se tornar uma busca egoísta por recompensas sem a profundidade do propósito. Portanto, eles são interdependentes. O Dharma te dá o porquê e o que fazer, E o karma te dá o como e o que acontece depois. Juntos eles formam um sistema completo para uma vida consciente e plena. Então, meus amigos, a mensagem de hoje é: busquem viver no Dharma, agindo com consciência e intenção pura sempre. E observem o karma que se manifesta na vida de vocês como uma espécie de feedback, uma oportunidade aí de aprendizado e crescimento. Que essa compreensão mais profunda de karma e Dharma inspire a sua prática de yoga e a sua vida diária. Se você gostou aí desse vídeo, por favor, deixe o seu like e compartilhe com os seus amigos. E não deixe de se inscrever no canal para mais conteúdo como esse. Deixe aí nos comentários também como que você percebe o karma e o Dharma na sua vida. Eu vou gostar de saber. Muito obrigado por estarem aqui. Namastê.